falando sobre fé. Sobre fé. Jesus usou os vasos para falar sobre fé. Sobre que o olho dele está em todo lugar e ele vê tudo. Olha, não há nada oculto, nem escondido que Deus não vê. Meus irmãos, não adianta vir para a casa do Senhor, se fazer de ovelha e lá fora ser do bode. Olha, seja crente na casa do Senhor, mas seja crente na sua casa, no seu templo onde você dorme, onde você convive com a sua família, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo. Não seja só crente na casa do Senhor, porque o olho do Senhor, irmã Leane, está em todo lugar. Ele vê tudo, ele ouve tudo. Aleluia. Quer salvação? Quer ir para o céu? Começa sendo crente na sua casa. Começa sendo crente lá na rua. Faça a diferença para sua esposa, para seu esposo, para seus filhos, para os seus amigos lá fora. Seja diferente. Meus irmãos, Deus me chamou a mim e a vocês para fazer a diferença e ser diferente no mundo corrompido pelo pecado. Eu fico olhando para Noé. Noé convivia no meio do pecado, no meio de pessoas pecaminosas, mas Noé não se contaminou. Tanto que só ele e a família foram salvos. Não é proibido, irmão Aguinaldo, o senhor andar no meio dos pecadores. Eu quero que o pastor aqui, o pastor evangelista que está aqui na minha retaguarda aqui, me mostre aqui, Gênesis Apocalipse, onde Deus proíbe que eu me achegue aos pecadores e me assente com eles. A palavra diz assim, ó, não se assentei na mesa dos escarnecedores. Escarnecedores é aquele que abomina a palavra de Deus, é aquele que critica a palavra de Deus, é aquele que você vai ali, você está ali, é o incrédulo, é o ateu, entendeu? É aquele que tem aqueles que, ó, nem crê que Deus existe. Desse aí, você não tem nem que se aproximar dele. O ateu, não adianta, porque ele já está mente fechada, não crê, não confia nisso, que Deus existe, acabou. Mas para com os outros não. Tem um ladrão, tem a prostituta, tem um traficante, tem um assassino, que Jesus quer salvar. Está me entendendo? E no que não é ateu. Aleluia. Porque a prova está aí que Deus salvou um ladrão na cruz. A prova está aí que Deus salvou uma prostituta de ser apedrejada. Gente, Deus veio para salvar os enfermos. O que é enfermidade? Estou falando de lepra da carne, não. A enfermidade é o pecado. Quando Deus fala assim, eu vim para os doentes, é a doença, é o pecado. Tudo que é pecado é enfermidade para Cristo. E para Cristo não tem pecadinho nem pecadão. Todo pecado, irmão, é um só. Nós temos que vigiar. O irmão aqui, Deus usou o irmão aqui, ó, orar e jejuar, mas vigiar. A primeira coisa que tem que fazer, ó, eu lhe dou um conselho aqui: ore menos, jejue menos e vigia mais. Porque eu conheço pessoas de oração que ora 24 horas, praticamente ora 3 vezes ao dia, como Daniel, ora na madrugada, 3 vezes na madrugada. Aí quando qualquer coisinha que acontece, está espiando com o esposo, com a esposa, com os filhos, ou com o irmão na rua, já está espiando. Adiantou você orar 3, 4, 5, 6 vezes durante o dia? Orou, mas não vigiou, perdeu a bênção. Então, ó, ore menos, jejue menos, vigia mais. Porque a vigilância é que nos vai manter firmes, para nós não nos corrompermos, para que o meu pé não desvie para a direita, para a esquerda, para que nós podemos herdar a nossa salvação. Porque, meus irmãos, o meu propósito e o teu propósito é a salvação. Glórias a Deus. Meus amados, Deus falou tanto aqui nessa noite, mas tanto, que eu falei: Jesus, qual é a palavra, Jesus? Fé. Ó, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Deus falou aqui sobre fé nesta noite. Sem fé é impossível agradar a Deus. E ele fala: mostra-me a tua fé, que eu lhe mostrarei as minhas obras pela fé. O que Deus está falando, pastor evangelista? O que Deus está falando? Ó, tu fala que tem fé em Deus, mas cadê as obras? As obras, cadê as obras? Cadê as obras? Porque se você tem fé, ó, no livro de João, capítulo 14, no versículo 12, olha o que Deus fala. Jesus fala assim, ó, João capítulo 14, versículo 12, fala assim, ó: todo aquele que crê em mim farão obras maiores do que a que eu faço. Peraí, isso é coisa de doido, é coisa de maluco. Como é que um ser humano, comedor de feijão, vai fazer uma obra maior do que Jesus? Mas a Bíblia mente? A Bíblia mente? A Bíblia é a boca de Deus. Aquele que crê em Deus, aquele que tem comunhão, vida com Deus, fará obras maiores
orarão, enfermos serão curados. Orarão, mortos ressuscitarão, aleijados andarão, cegos enxergarão, surdos ouvirão. E por que não está acontecendo? Porque você tem fé, mas você não tem obras. Mostre-me a tua fé, que eu mostro minhas obras pela fé. Quando Deus fala obra, é milagres, igreja. É milagres. Mostra-me a tua fé, que eu mostro as minhas obras pela fé. Está aí as obras de Cristo. Gênesis, Apocalipse, está cheio de obras de Cristo. Que Cristo fez na terra e deixou bem claro: se tu creres, se creres, farão obras maiores. Glórias a Deus. Pedro andava ao lado de Jesus. Mas quando Pedro e Jesus andando sobre as águas, ele falou: o quê? Faça que eu vá contigo. Se é o Senhor mesmo, eu quero caminhar nas águas como o Senhor. Jesus falou o quê? Venha, Pedro. Deus provou aquele Pedro. Deus queria ver que a fé de Pedro. Pedro começa a caminhar, botou o primeiro pezinho, não fundou. Não fundou, não. Botou o segundo, não fundou. Aí Pedro começou a andar sobre as águas. Mas no meio de caminhar sobre as águas, você sabe que no alto mar tem aquelas ondas fortes. Tem aqueles ventos do mar, do alto mar mais fortes. Aqueles ventos fortes. Quando o vento começou a balançar e para lá e para cá, ele temeu. Ele ficou com medo. E do que ele temeu, ele começou a afundar. Aí Jesus, tem misericórdia, Jesus foi lá, pegou pela mão. Foi que ele não se afundou. O que fez Pedro afundar? A falta de fé. Ele teve fé, mas quando veio a tempestade, quando veio o vento forte, a fé dele diminuiu. Isso acontece na minha e na sua vida. Tu fala que tem fé em Deus, mas quando tem fé, ele dá debaixo da porta. Que tu toma um remédio, que não tem solução, que você ora uma noite, 2 noites, e o milagre não acontece. Você começa a dizer, murmurar. Jesus não está me ouvindo. Eu vou ter que procurar um médico especialista em Salvador, Brasília, São Paulo, porque os daqui não está dando certo. Esquecendo que o médico do médico mora dentro da sua casa e está ao teu lado para te curar. Homem de pequena fé, onde está a tua fé? Onde está a tua fé? Homens de pequena fé. O meu Deus me trouxe aqui nesta noite para fazer essa igreja. Homens de pequena fé. Quando a enfermidade assola a porta, quando a despensa fica vazia, quando o negócio, o vento fica forte, começa a temer, começa a duvidar que vai conseguir, que vai superar. Aí o que acontece? Você vai afundar. Porque a palavra de Deus vai dizer: na dúvida, Deus não opera milagre, pastor. Deus não opera milagre na dúvida, pastor. Está aqui, ó. Se você duvidar, não tem milagre de Deus, nem na minha, nem na tua vida. Deus, ele cura. Deus, ele ressuscita mortos. Deus salva, Deus cura, Deus sara. Deus pode usar você para fazer isso. Mas é necessário crer sem dúvida. Crer sem dúvida. Eu vou pregar, sempre falo: não espere nada de mim. Eu aceito um copo de água, se alguém puder me dar em nome de Jesus. Não espere nada de mim. Administração de cura.